Receba a vida de Deus. Hoje é o dia que o Senhor criou. Se alegre, regozije-se neste dia. Segundo Crônicas 15. Azarias, filho de Obed, movido pelo Espírito de Deus, foi entregar uma mensagem ao rei Asa. Ouçam com atenção. Asa e todo o povo de Judá e de Benjamim. O Eterno permanecerá do lado de vocês, desde que vocês permaneçam nele. Se o buscarem, ele deixará que o encontrem. Mas se o abandonarem, ele os abandonará. Por muito tempo, Israel não teve o verdadeiro Deus, nem mesmo um sacerdote para ensinar a lei. Mas quando estavam em apuros e decidiram buscar ao Eterno, o Deus de Israel, ele se deixou encontrar. Naquela época, era muito perigoso viajar. Todos os moradores corriam risco de vida. Uma nação se voltava contra outra, uma cidade atacava a outra. Deus permitiu todo tipo de problemas entre eles. Mas agora com vocês é diferente. Sejam fortes, animem-se, vocês serão recompensados. Asa ouviu a profecia de Azarias, filho de Obed, respirou fundo, arregaçou as mangas e começou a agir. Lançou fora todos os altares profanos e obscenos do território de Judá e de Benjamim e das cidades que havia conquistado na região montanhosa de Efraim. Restaurou o altar do Eterno que ficava no pátio diante do templo. Depois convocou todo o povo de Judá e de Benjamim e também os de Efraim, Manassés e Simeão que viviam entre eles, pois muitos moradores de Israel tinham deixado suas casas e se unido ao rei Asa, quando viram que o Eterno estava do lado dele. No terceiro mês do 15º ano do rei de Asa, os convocados chegaram a Jerusalém para uma grande celebração. Sacrificaram 700 bois e 7.000 ovelhas do despojo que haviam tomado na batalha. Eles concordaram em buscar o Eterno, Deus de seus antepassados, de todo o coração. Combinaram assim, que se recusasse a buscar o Eterno, Deus de Israel, deveria ser morto, jovem ou idoso, homem ou mulher. Proclamaram esse juramento ao Eterno em voz alta, ao som de cornetas e trombetas. A nação inteira ficou contente com o juramento, pois o fez com alegria e de todo o coração. Eles buscaram a Deus e ele deixou que o encontrassem. Deus garantiu a paz em todo o território deles, fazendo que todo o reino desfrutasse tranquilidade. Enquanto eliminava os ídolos da nação, Asa chegou a depor Maaca, a rainha-mãe do seu trono, que havia construído um vergonhoso altar à deusa da prostituição Aserá. Asa destruiu e queimou o altar no vale do Cedron. Infelizmente, ele não se livrou dos altares dos ídolos adorados nas orgias religiosas. Mas ele bem que tentou. No seu coração era leal ao Eterno. Todos os utensílios e objetos de ouro e de prata que ele e seu pai haviam consagrado ao sacrifício foram levados para o templo de Deus. Não houve nem sinal de guerra até o 35º ano do reinado de Asa. Segundo Crônicas 16. Mas no 36º ano do reinado de Asa, Baasa, rei de Israel, atacou. Ele tinha construído uma fortaleza em Ramá e fechado a fronteira entre Israel e Judá, impedindo que Asa, rei de Judá, saísse ou entrasse. Asa tomou uma decisão. Enviou a prata e o ouro do tesouro do templo do Eterno e do palácio para Ben-Hadad, rei da Síria, que morava em Damasco. Mandou dizer: façamos um acordo como meu pai e seu pai fizeram. Ofereço essa prata e este ouro para que você confie em mim. Quebre o acordo que você tem com Baasa, rei de Israel, para que ele saia do meu território. Ben-Hadad uniu-se ao rei de Asa e mandou tropas contra as cidades de Israel. Eles atacaram Ijon, Dan, Abel-Maim e todas as cidades armazém de Naftali. Quando Baasa soube disso, interrompeu a construção de Ramá. O rei Asa ordenou a todos os moradores de Judá que carregassem a madeira e as pedras que Baasa havia utilizado para construir as fortalezas de Ramá e as levassem para fortificar Geba e Misbá. Logo depois, o vidente Anani apresentou-se ao rei Asa de Judá e disse: já que você foi procurar a ajuda do rei da Síria e não confiou no Eterno, o exército do rei da Síria conseguiu fugir. Os etíopes e os líbios não eram muito mais numerosos e mais fortes com seus carros e cavaleiros? Mas naquela ocasião você buscou a ajuda do Eterno e ele deu a vitória a você.
O Eterno está sempre atento, buscando pessoas inteiramente comprometidas com Ele. Você errou procurando ajuda humana quando podia contar com Deus. Agora terá de enfrentar uma guerra atrás da outra. Com isso, Asa perdeu a cabeça. Furioso, mandou prender o vidente Anani, também começou a oprimir parte do povo. O restante dos acontecimentos da vida de Asa está registrado nas crônicas dos reis de Judá. No 39º ano do seu reinado, Asa teve uma grave enfermidade no pé. Mesmo assim, não buscou ao Eterno, antes recorreu aos médicos. Asa morreu no ano 41º do seu reinado. Ele foi sepultado no túmulo que mandou construir na cidade de Davi. Puseram-no num leito coberto de perfumes e especiarias e fizeram uma enorme fogueira em sua homenagem. Novo Testamento. João 12, do 27 ao 50. Agora estou angustiado, o que direi? Pai, livra-me? Não, pois é para isso que vim. Eu direi, Pai, manifesta a tua glória. Uma voz veio do céu. Eu o glorifiquei e o glorificarei outra vez. A multidão que ouviu a voz disse, foi um trovão. Outros disseram, um anjo falou com ele. Jesus disse, a voz não falava a mim, mas a vocês. Neste momento o mundo está em crise. Satanás, o governante deste mundo, será expulso. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim e os reunirei ao meu redor. Ele disse isso para mostrar como iria morrer. Vozes na multidão responderam, sabemos pela lei de Deus que o Messias permanece para sempre. Como pode ser necessário, como você diz, que o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse Filho do Homem? Jesus disse, por um breve tempo, a luz ainda estará entre vocês. Andem nessa luz para que a escuridão não os destrua. Se vocês andam no escuro, não podem saber para onde estão indo. Se tem a luz, creiam na luz. Então a luz estará dentro de vocês, brilhando na vida de cada um, e vocês serão filhos da luz. Depois que acabou de falar, Jesus procurou um lugar para se esconder. Ele havia feito muitos sinais da parte de Deus, mas eles ainda não haviam entendido nada, nem creram nele. Era a prova de que o profeta Isaías estava certo. Deus, quem creu no que pregamos? Quem reconheceu o braço de Deus estendido e pronto para agir? Primeiro, eles não acreditariam, assim não poderiam crer. Mais uma vez, como Isaías tinha dito, os olhos deles estão fechados. O coração deles está endurecido, de modo que não verão com os olhos, nem perceberão com o coração, e se voltarão para mim, Deus, para que eu os cure. Isaías fez essa declaração depois de ter visto um vislumbre do brilho em profusão da glória de Deus, que iria manifestar-se através do Messias. Apesar de tudo, um número considerável de líderes do povo creu em Jesus, mas por causa dos fariseus não faziam confissão pública. Eles tinham medo de serem expulsos da sinagoga. Pressionados, preocupavam-se mais com a aprovação humana que com a glória de Deus. Jesus resumiu tudo neste pronunciamento. Quem crê em mim, crê não apenas em mim, mas naquele que me enviou. Quem me vê está vendo aquele que me enviou. Eu sou a luz que veio ao mundo para que todo aquele que crer em mim não viva mais na escuridão. Se alguém ouve o que eu digo e não se importa, eu não o rejeito. Não vim para rejeitar o mundo, mas para salvar. Entretanto, vocês precisam saber que quem me rejeita recusando-se a aceitar o que digo, está deliberadamente escolhendo a rejeição. A palavra feita carne, que tenho anunciado e que sou eu, essa palavra e nenhuma outra é a palavra final. Não faço nada por minha conta. O Pai que me enviou deu-me uma ordem sobre o que dizer e como dizer. E sei exatamente o que seu mandamento produz, vida real e eterna. É tudo o que tenho a dizer. O que o Pai me disse, digo agora a você.